Olá pessoal, eu sou o Miguel e vim aqui dar um saltinho para vos apresentar uma entrevista feita pelo Alexandre ao William Nilsson. O William foi fundador do primeiro clube de fãs dos Queen no Brasil. Nesta entrevista, o William falou-nos da sua paixão pelos Queen, pois claro, e apresentou-nos Queen no Brasil, 40 anos depois a magia continua. Um fantástico livro da sua autoria. Este livro conta a passagem dos Queen pelo Brasil em 81 e 85. Nele podemos encontrar diversas fotografias, bem como vários relatos de fãs sobre as noites tanto no Morumbi como no Rock in Rio, na Barra da Tijuca. A capa ficou a cargo do nosso amigo Nenu e o prefácio é Tim Staffel. Bora lá então a esta entrevista de quase uma hora, recheada de histórias com várias figuras do mundo Queen. De Tim Staffel a Mary Austin, passando pela importância das comunidades de fãs, é mesmo a não perder, malta. Bom, o link para esta fantástica obra de arte ficará na descrição. E sem mais demoras, vejam lá a nossa entrevista. Como é que surgiram os Queen na vida do William? Eu conheço o Queen desde 1974, quando o pai de um amigo meu trouxe os dois primeiros discos, Queen 1 e Queen 2. Então nós piramos, aqui, não sei se vou tentar evitar gírias, mas nós gostamos muito das músicas, então foi a partir daí que eu comecei a gostar do Queen. E quando saiu Sheer Heart Attack, foi o primeiro disco deles lançado oficialmente aqui no Brasil, aí eu comprei, e aí fui seguindo a carreira, né, até hoje. Desde 74 até hoje eu continuo acompanhando eles, né? Já lá vão uns anitos valentes. Curiosamente, eu conhecia os Queen, mas havia uma série em Portugal, não só em Portugal, mas que era baseado no filme e que eu ouvia, Princess of the Universe. Não sabia que era Queen, não sabia quem eram, mas sabia que gostavam muito da música. Depois, com 15 anos, isto em 2005 talvez, conheci o Miguel, que foi quem me apresentou o mundo dos Queen. Pronto, já conhecia uma música ou outra, gostava, mas não sabia quem eram, e foi o Miguel que me apresentou os Queen. Não, mas o Queen, depois que você conhece, nunca mais você deixa de gostar, né? Nada, mesmo, completamente. O que entra na sua alma e segue sempre, né? As pessoas podem não amar Queen, mas eu acho que não há ninguém que ativamente desgoste de Queen. Não há ninguém que diga que eu odeio. Podem não me ligar, podem, ok, tá bom, são eles, ok, tudo bem, mas eu acho que não há ninguém que deteste Queen, acho que não... Haverá uma alma perdida. Poderá haver alguma alma perdida para aí alguns, mas serão muito poucas. Sim. Ou às vezes a pessoa nem sabe que é Queen, mas gosta. Bem, nós estamos aqui para falar com o William e do livro Queen no Brasil, 40 anos depois, a magia continua. E a minha primeira pergunta, William, é o porquê deste livro? Como é que surge a ideia? O William pensa, não, eu quero fazer isto. Bem, foi um momento assim, o Queen estava fazendo 50 anos e tinha 40 anos do Queen que tinha vindo aqui pela primeira vez no Brasil. Eu tenho um blog que eu vou juntando todas as reportagens, tudo que foi saindo do Queen e outras curiosidades. No início era só para falar do Queen no Brasil. E aí eu falei, não, eu já tenho um material muito bom, tenho muitas memórias do que aconteceu. E primeiro eu estava tentando trazer o Tim Staffel para o Brasil para tocar, mas logo em seguida começou a pandemia e não deu. Eu falei, como não deu para fazer isso, eu vou escrever uma coisa sobre esses anos aqui, o que foi, para deixar as pessoas informadas do que realmente aconteceu naqueles anos lá de 81 e 85. Então, foram dois concertos em 81, certo? Dois concertos em São Paulo. Dois em São Paulo. Eu assisti os dois, foram no estádio do Morumbi, nós aqui, né? Aqui, ó, tô com a camiseta. Já.
Então, foi isso. Aí eu comecei a escrever, fui juntando as ideias, tentando dar um corpo, uma sequência lógica dos eventos. E até o que o momento eu falei assim, a melhor maneira de eu explicar o que foi é fazer um diário da turnê. E foi isso que eu fiz. Desde quando o presidente da IEMAI Argentina se reuniu com os músicos Charlie Garcia, que é argentino, e Billy Bond, que o Billy Bond hoje mora no Brasil, já há algum tempo, eles falaram, leva o Queen para o Brasil e para a Argentina. E foi isso. E dali, dessa conversa que surgiu numa macarronada, aconteceu com o envio para a América Latina, um local totalmente ignorado pelas grandes turnês, porque também era muito difícil. Poucos artistas se arriscavam a vir aqui no Brasil ou na Argentina, e era também muito perigoso. Eu te digo que alguns artistas antes do Queen chegaram a ter equipamentos confiscados, então ninguém ficava muito tranquilo em vir para o Brasil, então, para o Brasil ou para a Argentina, para a América Latina em geral. Mas o Queen conseguiu criar uma estrutura tão fantástica que eles entraram no Brasil, na Argentina, da Argentina voltaram para o Brasil e transportaram todos os equipamentos de volta, não perderam nada, então estiveram super bem, então, isso foi maravilhoso. E isso deu a base para o Rock in Rio, né? Pois, e aqueles momentos maravilhosos que nós conhecemos do Rock in Rio. E há uma imagem muito famosa dos Queen na Argentina, em que é um bocado triste, que o estádio está todo cheio de polícia, o relevado está todo cheio, pronto, como vocês dizem, os brasileiros, o policial, tinham muitos, e é uma imagem de um momento que devia ser de celebração, é um bocado triste, é um bocado aquela realidade, pronto, que se vivia na altura na Argentina. A realidade aqui na América Latina, nos anos 70 e 80, todos os países foram ditaduras militares, né? E a Argentina estava num período muito triste, né, da sua história, que a ditadura militar estava usando toda a sua força, né, para governar. No Brasil já começava a dar algum espaço para outras opiniões. Era limitado, né? A gente tinha pouco espaço para dar opinião, mas já tinha algum espaço, né? Segundo reza a lenda, os irmãos Cavalera assistiram a um dos concertos no Morumbi e foi aí que decidiram, vamos fazer isto também, vamos fazer o Sepultura. Eu te digo assim, o Sepultura, que foi a banda de maior expressão brasileira, né, de heavy metal, né, estourou no mundo todo, mas também no mesmo dia também uma banda chamada Barão Vermelho, eles também decidiram nesse show montar uma banda. Então ali floresceu o rock brasileiro. Os Queen têm a influência que tiveram, pronto, lá está, com duas bandas de renome brasileiras que nasceram nesse dia. Que dificuldades é que o William teve com este projeto? O que é que terá corrido menos bem? A primeira coisa foi assim, eu preparei o texto e procurei uma editora, que foi indicada por uma amiga minha, que conhecia a Márcia, da Lisbela. Aí nós conversamos, ela falou, eu tinha ideia de fazer um livro simples, capa simples, com algumas fotos. Aí ela me falou assim, William, o Queen não é simples. Vamos fazer um livro de arte.
porque a especialidade da Lisbela aqui no Brasil é fazer livros de arte. Então, ela fez livros sobre a Amazônia, sobre a base brasileira lá na Antártida, fez sobre a cavalaria do imperador, que foi montada pelo imperador Pedro I no Brasil, que é o Pedro V aí de Portugal. Exato. Né? Então, ela fez vários livros de arte sobre isso, e ela falou, não, eu cuido do livro de arte. Então, essa foi a primeira dificuldade. E aí eu falei, como vamos fazer isso? E o dinheiro? Ela falou, vamos tentar patrocinar. Foi um ano eu tentando patrocínio, e com a Covid se fecharam muitas portas. Né? As portas não se abriram, até que o momento a Márcia falou assim, eu estou fazendo uma promoção para novos escritores, para fazer um livro pequeno, com pequenos textos, e estou cobrando um valor aí em reais. Ela falou, se você quiser, eu diagramo o seu livro pelo mesmo preço que eu estou diagramando e fazendo para os outros. Ela falou, a gente já está um ano nessa luta, nessa guerra. Exato. Não vale a pena desistir agora. Eu falei, não, vamos. Aí eu paguei a editoração da Lisbela. Depois contratamos uma gráfica que eu paguei por próprios recursos para imprimir. Imprimi uma tiragem de 120 e agora mais uma de 120, então estamos no total 240 livros. Os primeiros 115 já foram. Então eu tenho 100 livros aqui e acho que vão rápido. Agora, eu consegui quebrar a bolha do Brasil. Né? Pois, exato, é importante. Eu estava dentro da bolha Brasil, os fãs do Queen do Brasil me conhecem porque eu estou muito tempo acompanhando e divulgando o Queen, né? E agora eu consegui entrar na Europa, né? Graças ao Tim Staffel, né? E graças ao Gary Taylor, que faz vários livros sobre as turnês do Queen. E eu falo, o Gary Taylor me inspirou a falar assim, não, já que eu não consigo trazer um dos Queens aqui no Brasil, ou qualquer coisa, vou fazer um livro. Eu falei, Gary, eu vou fazer o livro. Aí ele me falou, vai à frente. No Tim Staffel, o Tim Staffel que fez o prefácio, escreveu o prefácio do livro, como é que surge a oportunidade, como é que se chega a Tim Staffel e ele aceita fazer parte do projeto? Vamos lá. Quando o Tim Staffel lançou o CD dele, Amigo, né? Foi o primeiro solo dele, depois que ele deixou a BBC e tudo mais, que ele queria voltar para a música, ele anunciou e eu comprei, mandei dinheiro para lá, tudo. E aí nunca chegou o disco. Aqui tem um problema no Brasil, que é o seguinte, por isso que eu sempre peço para quem eu troco muita discos, fitas, eu sempre falo, coloque no correio com tracking, né, com rastreamento do correio. Aí eu escrevi, falando, olha, nem sabia que eu tinha responder, né? Eu falei, senhores, infelizmente eu não recebi o disco, mas eu gostaria muito de ter o disco, esse primeiro trabalho do Tim Staffel, e eu pago, talvez vocês não tenham incluído no preço, mas eu pago o envio por correio rastreado. E o próprio Tim me respondeu, isso não é possível, né? Eu fico muito chateado de ter acontecido isso, mas estou te enviando uma cópia autografada, Maravilha. rastreio. E começamos a conversar. Comecei a perguntar algumas coisas para ele sempre me respondia, tudo. E até que chegou um momento que eu falei que eu queria trazer ele para o Brasil, ele me pôs em contato com a filha dele, a gente viu o preço, tudo, os custos. Eu ia fazer um crowdfunding
crowdfund, que o Rafael estava até me ajudando, o Rafael Casado, que vocês conhecem. Sim, A sim. gente ia fazer um crowdfund para trazer o Tim aqui, para comemorar os 50 anos. E com a Covid parou tudo. Mas eu continuei a amizade com. Eu comprei os outros discos dele, o Too Late, os outros dois últimos, né? E ele sempre me mandava autografado, mandava alguma coisa escrita. E até que um dia ele me passou o telefone dele e o WhatsApp. Aí a gente. Eu fiquei super agradecido, né? Exato, claro. Ele faz parte da história do Queen. Ele estudou com o Freddie Mercury, estudou com o Brian May, montou uma banda com o Brian e com o Roger. Depois saiu e ele fala para mim toda hora que foi a melhor coisa que ele fez da vida, foi sair do para entrar o Fred, que o Fred deu outra dimensão Verdade. ao grupo. Né? Então, eu ter essa amizade com ele, para mim, é uma coisa que eu guardo assim no meu coração com muita alegria. Né? E ele é uma pessoa sensacional. É muito. Nós tivemos uma entrevista também com ele, mas por escrito, e ele foi em todo o processo também 5 estrelas, espetacular. Também só temos coisas boas a dizer do time. E aí, quando eu estava escrevendo o livro, eu falei para ele, né? Aí eu pedi, Tim, você poderia, por favor, fazer a introdução do meu livro, o prefácio? Ele falou, tranquilo. Aí eu mandei o texto para ele, porque o meu livro ele é traduzido em português, que é a nossa língua nativa, em inglês e espanhol. Né? Então, o livro pode ser lido pelo menos por uma grande parte. Né? Exatamente. E aí eu mandei a parte traduzida em inglês, no Word para o Tim. Ele leu, ele falou, vou fazer e eu vou falar as diferenças. Ele falou para mim, eu tenho um livro que é Planet Hidden, que está na Amazon, que é um conto de ficção científica, e eu vou falar disso. O que é escrever um livro de ficção científica? É um livro que você fez baseado em fatos e em entrevistas. Ele fez o prefácio, me enviou, e está aí no meu livro. Como o William disse, é alguém que faz parte da história dos Queen, alguém que estudou com o Fred e com o Brian, e é muito bom poder ter essa ligação, e acredito, como o William me referiu, que é uma amizade bonita e é sempre bom, alguém tão importante, nem que seja por ter saído, como nós dizemos, na história, como o próprio diz, e aí, com todo o respeito por ele, acho que todos concordamos que o melhor que ele fez foi sair da banda. Mas pronto, ainda bem, porque revela também a pessoa que o time e a humildade que ele tem, e pronto, isso é sempre bom quando conhecemos pessoas talentosas e elas são, não se acham superiores, isso é muito bom. A ilustração da capa é feita por um artista argentino que se chama Neno, que nós também no Queen Portugal temos ajudado, ou tentado ajudar e promover o trabalho dele. Para quem não sabe, o Neno tem problemas de visão e precisa de ser operado. Como é que surge a ideia, ou como é que aparece o Neno neste quadro e para fazer a ilustração? Eu conheci o trabalho dele, até ajudava comprando algumas artes, ajudando em leilões que tinham para arrecadar fundos para ele, né, para essa operação. E na hora de fazer a capa, a gente tinha uma capa provisória, que era um desenho livre aí que estava na internet, mas eu falei, não é isso, né, que eu quero. E como eu já tinha algum contato com o Neno, eu escrevi para ele e falei, Neno, você poderia fazer a capa do meu livro? Eu queria mais ou menos assim, o rosto de cada um em 1981, que foi quando eles vieram a primeira vez. Né? Eu dei a ideia e ele me veio com 2 obras de arte
lindas, né? E aí eu optei por uma, paguei para ele um valor que ele pediu, e ele me autorizou a colocar na capa do meu livro. Então, eu ainda continuo tendo amizade com ele, a gente fez um leilão para arrecadar fundos para essa operação, mas o grande problema, até estava conversando com ele, é que a Argentina está com uma inflação hoje de 50%. Está muito pesado. Aqui no Brasil nós estamos com 10, a gente já está desesperado. Lá na Argentina, 50 é péssimo. Então, você compra ele tem uma operação que hoje custaria uns $2.000 ou 3. Já passa no dinheiro dele, já aumentou 5 vezes. Estou dificultando ele fazer a operação dele, mas estamos todos nós ajudando, né, para ver se chega nesse montante. Tem gente dos Estados Unidos, tem gente da Europa, de Portugal, do Brasil. Estamos todos tentando ajudar, porque ele é um artista fabuloso, né? Eu acho ele incrível. E ele fez essa obra de arte da capa, e dentro do meu livro tem algumas outras ilustrações dele também. E realmente, como o William diz, ele é um artista espetacular, é um gênio mesmo, é mesmo. E pronto, para quem quiser ajudar, que nos contacte, que procure na nossa página, e depois nós deixaremos os links também para quem quiser ajudar o Neno. O William falou ainda há bocado também no Rafael Casado, que foi quem fez a ponte para esta nossa entrevista poder acontecer. Fala-nos um pouco do Rafael, William. Como é que o conheceu, a pessoa que ele é? Assim, o Rafael, para mim, é o meu irmão mais novo. Né? É um irmão de coração, né? Eu adoro o Rafael, porque ele é uma pessoa muito dedicada ao Queen, dedicada àquilo que ele faz. Então, é uma pessoa muito responsável, né? Então, eu gosto muito do Rafael. O Rafael tem um encontro que tem uma brasileira que faz aqui, ela fazia todo ano, que é Freddie Mercury Fãs Eternamente. E eu fui convidado a participar desse encontro, e nesse encontro o Rafael era um dos organizadores, e lá eu conheci o Rafael. Eles estavam discutindo sobre Mary Austin, eu sou um defensor grande de Mary Austin, né? Eu tenho uma admiração muito grande por ela, né? Gente, não é que eu não gosto do Jim, pelo amor de Deus, eu gosto também do Jim, mas assim, eu gosto muito de Mary Austin porque eu acompanhei ela com o Fred desde dos anos 70, né? Então, ela é uma figura que divide um pouco os fãs de Queen, até mesmo pela... Mas eu acho que há pouca gente que percebe isso. Eu próprio, mais recentemente, é que também comecei a perceber, porque ela mandou pintar a casa e apagou muitos dos tributos, supostamente. Só que não é bem assim. Não é bem assim, porque existem vizinhos, existem regras, existem normas da cidade de Londres, que há coisas que se têm que cumprir, e não é que ela odeie os fãs de Queen, não é que ela queira apagar todos os tributos que fizeram, e então é uma figura que divide um pouco. A ordem da prefeitura de Londres, mais da eu não sei como é que se chama lá, mas aqui no Brasil seria a subprefeitura, que cuida só do bairro de Kensington. Sim, sim, sim. Tem uma ordem para ela, para a senhora Mary Augustine Austin, solicitamos que limpe o seu muro, Pois. né? Em tantas horas, senão ocorrerá em uma multa, blá, 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 blá. E aí foi o que ela fez, ela teve que pintar para não ter que pagar multa, não ter que se expor juridicamente, né? Sim, é uma figura que divide um pouco os fãs de Queen, porque há muita gente que lá está, liga só ou pensa só que
os tributos foram apagados e pronto, e não Não, tentam perceber o porquê. sim. E no meu livro, nessa minha pesquisa, eu acabei descobrindo que o Fred saiu da Argentina, isso na época até em 81, eu achei muito estranho, porque os Queens ficaram na Argentina para depois vir para o Brasil, e o Fred saiu num final de semana, foi para Londres e depois voltou para São Paulo, direto para uma entrevista numa rádio aqui. Na realidade, ele foi para Londres para convencer a Mary Austin a vir para o Brasil e ela ficou num quarto conjugado com ele aqui. E eu tenho uma foto, acho que a única foto que tem da Mary Austin no Brasil, fui eu que tirei por acaso, porque eles estavam hospedados no Hilton, e eu nem sabia que a Mary Austin estava lá, porque, para mim, só tinha vindo a Dominique, que foi com quem eu encontrei lá no Hilton, a Christy, que estava grávida, e a Verônica também, elas estavam lá. Então, para mim, só tinham vindo as 3 esposas e mais ninguém. E teve uma hora que o motorista que estava com o Fred falou: William, o Fred vai sair daqui 10 minutos. Eu corri para a saída da garagem. Claro. Aí, a hora que saiu o carro e virou, eu fotografei. E mostra o Fred e uma moça do lado. Mas até então, para mim, essa moça era uma tradutora, alguma coisa. Não... Depois que eu fui saber que era real. E tem noção da receptividade, além do número de vendas, tem noção da receptividade, do bem que está a ser recebido o livro, pronto, para além de simplesmente falar de números? Sim, eu tenho sentido assim, que muita gente tem se interessado, né? Quem já leu, não sei se eles estão sendo bonzinhos comigo ou não, mas todo mundo tem falado muito bem do livro, tem gostado, e tem tido uma repercussão entre os fãs. Talvez nem todos tenham o capital monetário, né, para comprar, né? Por isso que eu já conversei com a Márcia, de nós fazermos para março uma edição para o Kindle, que seria uma edição mais popular, né? Porque a minha ideia não é ficar rico com livro, não dá para ficar. Pois. Eu gostaria de ser o Paulo Coelho e ganhar muito. Mas assim, o livro, eu quero chegar que as pessoas conheçam a história do Queen. Então, eu sei que tem uma recepção muito boa, né? Agora, o pessoal da Europa que recebeu está falando muito bem, Estados Unidos também, e eu faço questão de todos os livros que eu vendo, como eu estou com os livros aqui em casa, está aqui na minha sala, minha esposa fica louca, mas... As esposas aturam muito de nós, é verdade. E eu faço questão de fazer uma dedicatória para cada um que compre o livro. Isso é muito bom, isso é muito bom. E mostra aquilo que o William estava a dizer, que no fundo é o que nós o que partilhamos, e neste caso o No Queen Portugal ao William, é a paixão pelos Queen e é dar a conhecer o trabalho e é partilhar histórias. Não é ficar rico ou não é o dinheiro, porque ninguém vai ficar rico com isto, ninguém, é mesmo uma paixão. E às vezes até, e o William ainda há bocado do dinheiro que teve que avançar para poder realizar o livro, nós participámos, fizemos algo semelhante da última vez do concerto dos Queen cá, às vezes até em próprio prejuízo, mas porque esta é a nossa paixão, este é o nosso amor, e nós queremos partilhar isso com o maior número de pessoas possível, para que todos fiquem a conhecer e no fundo isto é bom, é partilhar histórias, cada um tem uma história diferente, e pronto. E isso é muito bom, e ao fazermos estas entrevistas nós já falámos com o Alírio Neto,
falámos por escrito com o Tim Staffel, de quem já falámos ainda há bocado, e é sempre bom partilhar histórias e cada um é fã de uma maneira diferente, cada um tem a sua história, de como conheceu a banda, e pronto, é disto que isto nós tratamos, é isso que importa, é o amor e é partilhar as histórias. Sim, sim, é isso mesmo. Nós queremos ter o Queen sempre vivo, né? Que eu acho que é isso que o Adam Lambert eu acho que você vai perguntar sobre isso. Exato. Mas a minha opinião é que o Queen com o Adam Lambert, Roger e o Brian, o Adam Lambert, eles trouxeram a música do Queen para uma nova geração, né? Então, Verdade. eu acho assim, o Queen tem muito a agradecer por ter encontrado um vocalista excelente como é o Adam Lambert, né? Muito bom, muito profissional. Como ele fala, ele não é Fred, eu acho que nunca vai ter outro igual ao Fred, Claro que mas não. ele está fazendo uma homenagem muito linda àqueles fãs que não tiveram a oportunidade de ver o Queen com Fred Mercury lá nos anos 70, nos anos 80. Hoje tem a possibilidade de ver o Brian e o Roger tocando juntos, né? Isso Exatamente, que foi o que aconteceu comigo. Eu nasci em 89, tenho 32 anos, e só vi Queen com Adam Lambert, nem com Paul Rodgers eu conseguir ver, por outras razões, mas pronto. Mas isso nós falaremos mais à frente, acabando a nossa parte sobre o seu livro. Existe mais algum tipo de projeto, mais alguma coisa aí em processo na criativo? gaveta, na cabeça, assim. Eu tenho até conversado com dois amigos, um argentino e outro chileno, de fazermos para final de 2022 ou 2023 Queen na América Latina. E aí ele seria escrito originalmente em espanhol, traduzido para o português e traduzido para o espanhol. Porque a Argentina também teve uma história muito rica do Queen lá, né? Acho que uma coisa assim que ninguém sabe é que o empresário que bancou o Queen, praticamente ele bancou um empresário argentino, Fernando Capallo, que já veio a falecer, mas ele pagou tudo, né? E aqui no Brasil não tinha um empresário que quisesse trazer o Queen para cá, mesmo com todo o sucesso que o Queen tinha em 81. E aí um empresário de uma disco na periferia de São Paulo, ele sabia quem era Queen, e ele falou, não, eu vou contratar. E trouxe. Então, esse empresário que é o Marco Antônio Tobal, eu conversei com ele várias vezes, ele me tirou muitas dúvidas, ele que me falou da Mary Austin aqui, falou da reserva, ele fez a reserva do quarto duplo para pôr o Fred e a Mary, e o Fred pediu para ele, não fale que a Mary Austin está no Brasil. Mas é bom que existam pessoas assim, porque a ação de uma pessoa, neste caso desses dois empresários, mudam muitas vidas e nós falámos no início da entrevista, as duas bandas, os Irmãos Cavalera, quem falámos, são duas bandas que são criadas e duas pessoas que mudam completamente ou decidem o que querem fazer na vida porque viram concertos e se não fossem esses empresários se calhar nunca os tinham visto e a ação de duas pessoas em dois países diferentes muda completamente o futuro de muita gente e pronto, são essas pequenas coisas, pequenas que não são pequenas, mas são essas coisas que mudam uma vida e só temos a agradecer nós também, porque nós em Portugal não é porque foram concertos no Brasil ou na Argentina, porque nós também vemos esses concertos e depois se calhar não estávamos aqui, não fossem esses concertos, não estávamos aqui agora a conversar, eu e o William, portanto isto tem um impacto até do outro lado do mundo e essa... Eu consigo ter uma maior integração com fãs, né, de Portugal, né? Isso
para mim é muito importante, né? Que é o país que deu origem a esse país aí que eu vivo, né? Então, a gente tem que ter um carinho recíproco, né? Exatamente, exatamente. Somos fãs de Queen, né? Então, mais ainda. Exatamente, e somos todos fãs. Lá está, gostamos todos do mesmo, andamos cá todos pelo mesmo, portanto, esse carinho existirá sempre. Eu agora passávamos aquela parte básica, mas acho que é divertida, que é a parte do William Fan. E perguntando qual é o disco preferido do William. Pronto, aquelas perguntas básicas, rapidinhas. O meu disco, ele mudou muito, ele foi mudando ao longo do tempo, mas vamos dizer atual. Atual é a Day of the Races, né? E a música é Somebody to Love. Uhum. Né? Eu também acho que sofremos todos um bocado do mesmo, ali o Miguel também, que eu acho que nunca existe um disco preferido ou uma música preferida durante muito tempo. Passamos por fases, ouvimos um bocado, ouvimos uma parte do trabalho, depois, uns tempos depois, ouvimos outra. Então, as músicas, acho que é o que ouvimos mais no momento e não tanto a música preferida de sempre, porque lá está, eles têm música. Uma música que é muito recorrente, assim, que eu sempre volto, é In the Lap of the Gods Have Instead. Essa acho que pelo vocal do Roger, eu não sei, mas é uma música que toda vez que eu ouço eu me emociono. Né? Eu emociono-me, eu há duas que acabo sempre por voltar, Great King Rat, do primeiro disco, e One Year of Love. Essa emociona-me sempre muito, sempre que ouço, e pronto, são aquelas duas que estão sempre lá. E em termos de fases, porque os Queen passaram por fases, cada década tem a sua fase, e aliás, até se calhar os anos 80 são capazes até de ter assim ali duas fases diferentes, se contarmos o Hot Space como uma só fase, e o The Game, assim, um álbum de transição dos anos 70 para os 80, mas 70, 80 ou 90. O William consegue escolher alguma? Olha, qual fase eu gostei mais, assim, que eu tive mais... A que eu conheci foi a dos anos 70, que era Queen 1, Queen 2 e Sure Heart Attack. Aí depois veio a fase do A Night e a Day, né? Mas, assim, os anos 70 para mim me emocionam mais, né? Aí depois vem o jazz e o The Game, né? E o Live Killers, assim. E o The Game foi o divisor para eles virem no Brasil, né? O Live Killers, por causa de Love of My Life, o Queen ganhou disco de ouro aqui no Brasil. No mundo inteiro não foi o hit, né? Love of My Life não chegou a vender tanto quanto no Brasil, mas foi a música que mais tocou aqui no Brasil na época do jazz e do Live Killers, foi Love of My Life. Então, as pessoas do Brasil conhecem Queen por Love of My Life. E tivemos aquele momento muito emocionante do Rock in Rio, que pronto, acho que só uma música como essa poderia proporcionar um momento assim. Sim. E concerto, se calhar, esta pergunta se calhar é um bocado, não diria fácil de prever, ou não. Já falámos muito dos concertos do Morumbi, mas o William tem algum concerto preferido que tenha ou assistido em pessoa ou, pronto, através de algum... Eu gostaria de ter ido, e na época eu fiquei tão... porque a gente, aqui no Brasil, na época, tinha um problema, a gente tinha que pagar um imposto para poder viajar. Era um imposto alto. E foi o show do Hyde Park em 76. Era um show que eu gostaria muito de ter ido. Né? Esse show, fora assim, a importância que foi no Hyde Park, né?
teve as primeiros rascunhos de You Take My Breath Away, de Tie Your Mouth Down, né? Então ali era uma fase de transição do Queen, né? Também. Então foi um show que eu gostaria de ter ido. Eu fui nos 4 que teve aqui no meu país, né? Depois eu fui nos shows do Paul Rogers, eu assisti na Argentina. Uhum. E o Adam também eu vi todos aqui. O William agora tocou num ponto que eu gostaria de falarmos há pouco do Adam, mas já que o William falou do Paul, o que é que pensa da parceria com os Queen com o Paul? E até tivemos um álbum. O que é que o William acha dessa parceria e até do próprio álbum? Eu adoro Paul Rogers. O primeiro disco que eu comprei na minha vida foi o Free Live, né? Eu adoro a primeira música, né? Que é All Right Now, né? Que abre esse disco ao vivo. Mas eu acho que não havia. Aqui no Brasil a gente fala uma liga entre o estilo do Queen com o estilo do Paul Rogers. Paul Rogers é um rock mais voltado para o blues. Exato. Né? E o Queen já é mais eclético, já é mais aberto. Então, eu acho que a música que eu mais gosto do Cosmos Rock é See Celebrity. Okay. Acho que se eles gravassem só isso, estava excelente. Era a melhor coisa que eles teriam feito. O Cosmos Rock, no geral, eu acho que falta Queen ali. Tem muito Paul e pouco Queen. Né? É um disco ótimo, né? A gente vê um trabalho de Roger e Brian juntos, né? Com os Rogers. O tom de voz que eu fui lá no show da Argentina, o tom de voz do Paul, ele alterava muito as oitavas ele não chegava às oitavas do Queen, ele usava as oitavas que ele usava no Bad Company. Pois, exato. Então, eu gostei, mas não foi assim um que eu falei, poxa, essa parceria tá boa, né? Eu já gostei mais da parceria com o Adam Lambert. Pois, e falámos um pouco ainda há bocado, mas partilhamos partilhamos a opinião. Eu acho que sim, o Paul é um excelente cantor, mas eu acho que os estilos não faziam uma mescla perfeita ali. Lá está, nós diríamos aqui, é giro, é engraçado, mas não é aquela coisa que faça explodir um estádio, por exemplo. Mas pronto, e depois falámos ainda há bocado também, o William falou do Adam, eu disse, eu vi Queen, eu consegui ver Queen, consegui ver o Brian e o Roger pela parceria com o Adam, e trouxe novos fãs, e acho que é um estilo que combina melhor, porque a própria voz do Adam, e o William falou ainda há bocado um pouco nisso, aí se quiseres falar mais um pouco, mas é isso, eu acho que é um estilo também que combina melhor, e a própria personalidade do Adam em palco combina muito melhor com aquilo que são os que era o Freddie, em termos de fazer uma homenagem ao Freddie, claro, não de imitar. Eu acho assim, o fato do Adam ter vindo do teatro, né? E, então ele dá aquela teatralidade que o Fred também dava, né? Exatamente. O Fred jogava-se assim, de corpo e alma para o público. E eu vejo que o Adam também ele tira assim as músicas de dentro do coração, do pulmão, vai ser mais correto, mas ele tira ali da alma mesmo. Ele sente o que ele está cantando. Então, isso me deixou muito contente quando o Adam entrou e está aí há 10 anos já com eles. E eu não tenho nenhuma crítica do Queen ter feito essa parceria com o Adam. Eu também não. Aliás, só me trouxe coisas boas, como eu já referi, portanto, acho que combinam muito bem
E pronto, e lá está, e ajudou a trazer uma nova geração de fãs. E pegando nisso, em gerações de fãs, o filme Bohemian Rhapsody teve um papel, acho que muito importante, em trazer e dar continuidade ao legado da banda. O William deve concordar. O filme teve realmente um papel muito importante em pegar em fãs agora, em malta mais jovem e em pessoal mais jovem e mostrar o que são os Queen. Sim, acho que muita gente descobriu ali o Queen pelo filme Bohemian Rhapsody, né? Isso eu achei bom. Eu falo assim, embora tenha todos os erros de cronologia, né, que tem no filme, mas é um filme, ele tem que ser condensado, você tem que juntar personagens, né? Mas ele trouxe a essência do que é o Queen, né? O Fred bom, carinhoso, o Fred arrogante, o Fred companheiro, né? Então mostrou todas as facetas do Fred, porque o Fred é uma pessoa que você não pode definir, ele é assim. Não, ele era muita coisa. Né? Por Era. isso que o Queen é o que é. Ele tem várias faces, então de cada jeito que você olha, você vai ver o Queen de uma maneira. Né? Então, É verdade. é isso que o filme trouxe, né? A atuação do Rami maravilhosa. A Lucy fez uma Mary Austin doce, né? Muito doce. E os demais membros que fizeram os integrantes do Queen também foram muito assertivos, né? O mais assustador é a voz do ator que fez do Brian, que a voz estava igual. A própria, Sim, ele estava muito, a caracterização estava muito parecida, até a voz, o assustador era, nós ouvíamos, olhávamos para ele e ouvi-lo falar, parecia que estávamos a ouvir o Brian. Ele eles próprio, a pegaram voz tudo no tom, né, da voz do Brian. Isso foi excelente. Né? completamente, completamente. Pegando, acho que já falámos, se calhar, um pouco ao longo de todas as perguntas, mas como é que o Fred e os Queen são vividos no Brasil? Porque é um povo muito, muito quente, é um povo que, como público, é muito intenso. São assim vividos os Queen no Brasil e o próprio Fred, assim, de maneira muito, muito intensa? Sim, o brasileiro, assim, isso que impressionou muito o Queen quando esteve aqui no Brasil, né, em 81, eles sentiram esse calor, né? O brasileiro é muito de cantar junto, de pular, de extravasar a alegria em todos os momentos, né? Então, isso impressionou muito o Brad. Eu encontrei com o Brian depois também no aeroporto, ele me falou isso, que ele nunca tinha tocado para uma plateia assim tão quente, né, como a nossa. E hoje o Queen ele teve uma baixa, né, porque quando veio o Paul Roger aqui, isso tem a ver porque eu fui assistir na Argentina. Não tinha um empresário também que quisesse trazer o Queen para cá, para o Brasil, na época do Paul Roger. Aí, como eu estava morando em Florianópolis, não sei se vocês têm noção onde é Florianópolis, mas é no sul do país, Ok, ok. mais perto da Argentina. Então, eu peguei um voo e em 2 horas eu estava em Buenos Aires. Que era mais fácil para mim ir para lá Do do que que. eu vir para São Paulo. Então, eu peguei esse voo que foi para Buenos Aires e fui assistir lá, né? E o que é isso? Assim, depois, o filme reviveu o Queen, fez os brasileiros relembrarem quem era o Queen, né? Então, hoje, quando estava nos cinemas, eu assisti 14 vezes, né?
E eu não sei se já está passando na televisão aí no. Já passou sim, já passou. Aqui passou já na TV aberta já umas 2 vezes, todas com a audiência máxima, né? Assim, então é um filme que as pessoas não se cansam de ver, né? Então isso abriu as portas para uma nova geração e fez relembrar aqueles fãs que um dia gostaram de Queen, né? E estava adormecido. Eles falaram, nossa, a banda que eu amo tem filme. Tem um fim, exato. E é importante, eu há uns tempos, e é algo que é reconhecido não só pelos Queen, mas por outros artistas. Eu há uns meses vi uma entrevista de um artista que se chama, um artista sueco que se chama Tobias Forge, que é o vocalista de uma banda que são os Ghost. E ele falava em querer gravar um disco ao vivo precisamente na América Latina, porque precisava de um público fervoroso, de um público, como nós dizemos, que estamos a conversar, um público quente, e um público que ouvisse no disco a cantar e a vibrar e a gritar. E ele falava precisamente disso, que ia gravar um disco ao vivo que seria na América Latina, ou no Brasil, ou numa Argentina, por exemplo. São dois povos que são muito passionais, né? Verdade, verdade. Então, eu acho até o argentino um pouco mais passional do que o brasileiro, mas eles também acompanham as músicas do começo ao fim, gritam, tem grito da torcida. Nós também conseguimos ser assim. Nós temos os Queen agora neste último disco com músicas de vários da tour, que tem músicas de vários países, tem 2 em Portugal. Portanto, é sinal que nós também somos um pouco. pouco. Gosta da vibração do povo português, né? Eu agora, já fazendo só uma pontezinha, que outras bandas é que o William gosta para além dos Queen? Quer nacionais brasileiras, quer internacionais. Da nossa parte, nós gostamos muito, e são muito conhecidos cá, os Mamonas Assassinas, os grandes Mamonas. Nossa, eu adorava Mamonas Assassinas. São mesmo muito adorados em Portugal. Nossa, que bonito isso. E assim, a banda que eu mais gosto, são 2 bandas que eu tenho uma afinidade muito grande. Aerosmith. Eu assisti eles aqui em São Paulo, né, o Aerosmith. E outra banda que eu gosto muito, que agora está voltando, tem até um documentário, não sei se está em Portugal, aqui no Brasil também ainda não estreou, que são os Sparks. Né? Eles, na época, no começo do Queen, eles tinham muito aquele vaudeville do A Night the Opera, aquelas coisas. Então, eu acabei gostando deles por isso. Né? Até hoje eu curto muito, gosto muito deles. Né? E assim, do Brasil eu curto de tudo um pouco. Voltando um pouco atrás, estávamos a falar do papel do filme, no reacender do legado da banda e o próprio papel do Adam. Queria perguntar ao William como é que o William conheceu o nosso trabalho, o trabalho do Queen Portugal, e pegando um pouco nisso e acrescentando qual é o que é que acha sobre as comunidades de fãs, sobre a importância que tem em manter aceso o legado da banda e dar a conhecer até a novas gerações. Pronto, agora junto aqui um pouco estas 2 perguntas. O que eu acho, assim, o Queen Portugal, hoje, na língua lusofônica, né, é um dos principais meios dos fãs terem acesso às informações do Queen. Né? Para o não falante de inglês, o Queen Portugal é para nós uma grande fonte de informação. Né? Como aqui no Brasil a gente tem o Queen Online, tem outras bandas, eu acho que todas essas comunidades são extremamente importantes, porque elas mantêm acesa a história e o legado da banda. Né?
Então, o trabalho que vocês estão fazendo aí é excelente. Eu só posso dizer que vocês são muito bons no que fazem, né? Eu conheci vocês em algumas apresentações que vocês faziam de quarta, que era Sim. excelente. Obrigado, obrigado. Tinha coisa que eu não conhecia ali, que tinha cover do Queen, né? Mas Muito eu acho que foi muito bom, né? obrigado, Então, obrigado. eu acompanho a página de vocês, a page, então acho que é um bom trabalho, né? Vocês são muito competentes no que estão fazendo aí em Portugal. Os parabéns e agradecer. Obrigado, obrigado. E, no geral, todas as fanpages eu acho são importantes. Eu acho que para o Queen é muito importante isso. E não são os fãs que demonstram o amor, o Queen já teria acabado há muito tempo, mas o Brian e o Roger, eles gostam disso, né? Gostam dos fãs, então eles estão aí todos fortes, né? E espero que mais um tempo aí com a gente. Da nossa parte, obrigado pelas palavras, William. E sim, e partilhamos a mesma opinião. Todas as páginas são importantes e no fundo aquilo que nós já falámos anteriormente, o importante é a partilha deste amor, de amor por uma banda, por um grupo, pela música, e depois não só porque também gostamos de outras coisas, não só, depois falamos de Queen, acabamos por falar de outras bandas, de outras coisas, e este amor que nos une a todos, o importante é partilhá-lo, e é isso que é importante, e ainda bem que existem pessoas tanto no Brasil como em Portugal, o importante é existirem pessoas a partilhar este amor para que ele não se apague, para que o legado daqueles nossos 4 ídolos não acabe e que continue por muito tempo. Para terminar, faço uma pergunta e se calhar lanço um desafio. O William já alguma vez esteve em Portugal, já alguma vez visitou o nosso país? Se não, é um desafio que fica e fica o convite de o recebermos cá e o recebermos muito bem. Eu já tinha comprado passagem para a Espanha em junho e julho, e eu comprei o ingresso para o dia 7. Então, quando vocês falaram de lá, acho que eu vou ser o único que vai estar pulando no show. Nós vamos lá ter membros do Queen de Portugal em Espanha a ver o concerto. Vou para Madrid, vou ficar uns 3 dias, depois eu desço para o sul, vou até Sevilha, Ronda. Me parece que Ronda é meio caminho, ou Sevilha é meio caminho para Lisboa, né? Não deve ser muito longe. Não será, não é. Então, pode ser que como eu tenho uma sobrinha que mora em Portugal, e eu vou fazer eu quero ver se eu passo 1 dia ou 2 aí com a minha sobrinha, e aí a gente se encontra também. Certamente. Fica a promessa de nos encontrarmos, se for possível, e de partilharmos ainda mais histórias. Sim, com certeza. William, da minha parte, muitíssimo obrigado por este tempinho que nos deu, pela conversa, e é isso. Muito obrigado, e obrigado pelas histórias e pelo livro. Muito obrigado.